Graças, pais amados, uma vez mais compartilhando a palavra de Deus, vamos orar. Pai querido, fale conosco, Senhor, queremos ouvir a sua voz. Obrigado porque o Senhor tem nos instruído, nos direcionado a vida que o Senhor estabeleceu para nós. E nós somos gratos ao Senhor por isso, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Ensine-nos agora, Senhor, a efetuar justos julgamentos a respeito das pessoas, porque muitas vezes somos enganados por pessoas, por julgamentos errados que fazemos e muitas vezes também cometemos erros ao julgar de forma errada pessoas, porque ainda não conhecemos esta verdade que pedimos ao Senhor nos ensine nesse instante. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. O meu assunto neste instante é julgamento. Algumas pessoas supõem que o Senhor Jesus disse, você não deve julgar os outros. Ele não disse isso. Isso não está escrito. Mas vamos já ver. Primeiramente, eu quero ver com você em 1 Coríntios, capítulo 5, dos versículos 11 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então veja que o Senhor determina, o Espírito Santo determina através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículos 11 ao 13, que procedamos o julgamento de pessoas e até que, se o comportamento deles não for um comportamento de salvo, seja expulso do nosso meio. Seria um conflito o Senhor Jesus dizer para nós não julgarmos e aqui Paulo dizer que nós devemos julgar. Mas o Senhor não diz, não julgueis, algumas pessoas falam. O Senhor não diz, não julgueis? Não. Não é assim que o Senhor fala. O Senhor diz em Mateus, capítulo 7, versículo 1, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Isso é diferente. O que o Senhor estava dizendo é, na hora que você julga, você está estabelecendo critérios que serão usados para julgarem você. Se você não julgar os outros, você não será julgado. Mas ele não está dizendo que não devemos julgar. Ao contrário, a Bíblia diz que devemos julgar, como você acabou de ouvir em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 ao 13. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, ele diz, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Então, ele está dizendo para julgar. Só que não pela aparência, mas pela reta justiça. E muitos julgam pela aparência. Ele ou ela parecem assim, assado. Olha a fisionomia dele, até na hora que ele prega.
é porque ele é assim, o assado, julgando pela aparência. E não devemos julgar pela aparência. Ah, mas o meu manual de psicologia diz que eu posso julgar. O melhor manual de psicologia que existe é a Santa Palavra de Deus. E a Santa Palavra de Deus diz: não julgueis pela aparência. Certa vez, o grande profeta de Deus Samuel olhou para o filho mais velho de Jessé. Quando ele entrou, o Senhor mandou que ele fosse até a família de Jessé, e ali ele iria ungir um dos filhos de Jessé, que Deus haveria de apontar para que esse filho de Jessé fosse rei sobre Israel, porque Deus não estava satisfeito com o rei Saul. E então Jessé, ao chegar ali, o filho mais criança, Davi, estava tomando conta do rebanho, e Samuel pediu que Jessé trouxesse seus filhos. E quando ele viu o filho mais velho, ele disse: estou na frente do futuro rei de Israel. E Deus disse para ele: o homem julga pela aparência, eu, porém, vejo o coração. Não é este o meu escolhido. Aí trouxeram o segundo, o terceiro, e todos os filhos de Jessé passaram, e nenhum deles era. Mas Samuel se enganou, pensou que era o mais velho, porque julgou pela aparência. Até um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus, se engana ao julgar pela aparência. E então ele perguntou a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ah, sim, ainda tem umzinho que está cuidando das ovelhas no campo. Davi era desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos. Manda buscar. Quando ele pisou no batente da porta, Deus disse a Samuel: eis o meu ungido. Aleluia. Então a Santa Palavra de Deus nos diz: não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Qual é a reta justiça que deve ser o padrão de nosso julgamento? A Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o melhor manual de psicologia que existe. E o que é que esse manual nos ensina? Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20, veja o que diz. Acautelai-vos, são palavras do Senhor Jesus. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis, não pela aparência, mas pelos frutos, por aquilo que eles produzem. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Se a árvore é boa, vai produzir bons frutos. Se a árvore é má, vai produzir maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Olha o que diz a palavra de Deus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons.
Então você vai olhar para os frutos, para o que a pessoa tem produzido. Como é a família dele? Como é a família dela? Que obras para Deus ele tem produzido? Que obras? Porventura ele é pastor de uma igreja? A igreja que ele pastoreia é santa? Ou é uma igreja mundana? Essas coisas é que deverão ser nosso padrão de julgamento. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Pode demorar um pouco, mas todo joio que está no lugar do trigo, e como há joio no lugar de trigo, comandando obras de Deus, o que é que vai acontecer? Esse será cortado e lançado ao fogo. Assim, versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amados, é dessa maneira que devemos operar julgamentos. Então não julgue uma pessoa simplesmente porque você olhou para ela e achou que aquela pessoa tinha esse ou aquele defeito, simplesmente olhando para a aparência. Olhe para o que ela produz. Não ouçam o que as pessoas dizem a respeito de fulano ou beltrano, mormente sobre um líder de uma igreja. Olhe para o que eles produzem. É isso que vai falar do caráter deles. Oséias, capítulo 4, versículo 9, diz: como é o povo, assim é o sacerdote. Você quer conhecer o líder de uma igreja? Olhe o povo daquela igreja, como é. Os jovens estão envolvidos em namoricos à vontade. Adultério está campeando solto na igreja. Pessoas ali são desonestas. Isso fala do líder. Isso fala do líder, porque o Senhor Jesus disse: por vossa causa eu me santifico. O que ele estava dizendo não era: eu vou me santificar para dar exemplo para vocês. Não. Eu me santifico para passar a minha santidade espiritualmente para vocês. Então, aquilo que está no coração do líder, espiritualmente passa para os liderados. Passa para os filhos. Você vê que Jacó tinha uma vida torta, errada, e isso passou para os filhos. Mas ele tinha também o amor a Deus, e isso ficou em um dos filhos dele, José. E no capítulo 37, a Bíblia diz: esta é a história de Jacó. E começa falando de José. No capítulo 38, fala de Judá. Depois passa a falar de José e não fala de Jacó. Mas como é que é a história de Jacó? Porque mostra que a mudança que houve em Jacó repercutiu na mudança que foi havendo nos filhos. No final, todos os filhos se arrependeram. Todos se arrependeram e se tornaram verdadeiros homens de Deus. Essa é a história de Jacó. Então, Romanos capítulo 11, versículo 16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se o presidente de uma igreja é santa, a igreja
que Deus deu na mão dele para conduzir no nome do Senhor será santa também. Se uma convenção, se o presidente da convenção é santa, a convenção será santa também. Se o líder de uma igreja ou o líder de uma convenção são pessoas de reto caráter, seus filhos também terão reto caráter. Seus liderados também terão reto caráter. As coisas passam espiritualmente. Quem vai no coração do líder, vai no coração dos liderados. Então, meu amado irmão, minha irmã, ao julgar uma pessoa, mormente um líder de ministério, olhe para o que a pessoa produziu. Sua família, sua igreja, sua convenção. Olhe para o que produziu. E então você terá um julgamento feito com reta justiça. E esse julgamento não falhará. Fique com Deus, irmão. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.